Estamos iniciando o nosso curso, né, sobre a Lei Maria da Penha e sobre a questão do feminicídio. E vamos iniciar esse mini curso no primeiro momento com a minha fala, e no segundo com a fala da doutora Érica Brooks. Então, a minha fala vai ser uma fala muito mais voltada para uma questão mais teórica, mais um pouco mais histórico. E aí, gente, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, eu fiz essa ilustração, que é uma questão que eu chamo, uma questão que sempre nas minhas aulas eu coloco, que é qual é o papel, historicamente, qual é o papel da mulher na sociedade brasileira. Eu estava lendo antes de ontem, até ontem, no caso, eu estava fazendo uma leitura sobre um texto sobre mitos e verdades sobre a mulher no século XIX, que é um trabalho da professora Emília Viotti, que é uma cientista social, uma pessoa que trabalha, o forte dela é o século XIX. Ela tem todo um trabalho, toda uma pesquisa sobre o século XIX no Brasil. E ela tem um artigo onde ela fala sobre o papel da mulher no século XIX aqui no Brasil. Ou seja, eu estou falando de algo de 150 anos atrás. E aí ela começa o artigo com uma citação, com um discurso de um senador, o senador Câmara, que era um senador do estado do Ceará, que ele vai para a tribuna do Senado, ele assume a tribuna do Senado, e é um discurso sobre a mulher. E ele começa a falar o seguinte: olha, a mulher, o papel da mulher na cozinha, a mulher na sociedade brasileira, ela tem um papel. E ele começa a dizer mesmo: olha, o papel da mulher é para ficar na cozinha, o papel da mulher é para estar lavando roupa, o papel da mulher, ela é o esteio para o homem, então a mulher ela tem que estar dentro de casa mesmo, a mulher ela não pode trabalhar. A mulher é muito interessante, porque eu estou colocando essa questão que me chama muita atenção, porque é um senador que vai ao Senado, que sobe a tribuna do Senado e faz um discurso que é aplaudidíssimo. Quer dizer, ele coloca uma situação em que diz: olha, a mulher tem que ser isso mesmo. Aí ele diz: olha, a mulher, existe um papel de submissão, que a mulher tem que ser submissa ao marido, que a mulher não pode estar respondendo ao marido. Ou seja, na realidade, ele traz um discurso de uma sociedade patriarcal. O discurso dele é um discurso em que qual é o papel, o que é que a mulher deve ser na realidade, o que é que ele entendia como um papel de mulher, o que é que a mulher deveria ser. E é muito interessante que esse discurso, ele recebeu vários aplausos e o pessoal, não havia nenhuma mulher no recinto, e aí ele foi literalmente aplaudido. Então é isso mesmo, o papel da mulher tem que ser isso. Acho que é muito curioso, porque você já assistia ali no século XIX, pelo menos na Inglaterra, você já via movimentos aí, eu não gosto muito desses termos, movimento feminista, não gosto muito dessa denominação, mas o que eu acho muito interessante é que você já tinha movimentos na Inglaterra de contestação a esse status quo. Quer dizer, as mulheres estavam se organizando em busca de algumas coisas que são coisas elementares. Por exemplo, jornada de trabalho. Se você observar no século XIX, aqui na Europa, as mulheres trabalhavam 15, 18, 20 horas. Quer dizer, é muito interessante você dizer: professor, mas os homens também não trabalhavam? Mas a mulher ela trabalhava uma jornada de 20 horas e chegava em casa, qual era a outra jornada que ela tinha? Então, assim, a mulher praticamente vivia 24 horas. Então, eu escuto muito das minhas alunas, muitas vezes elas dizem: professor, nós temos 3 jornadas pelo seguinte: a gente estuda, a gente trabalha, e muitas vezes a gente não tem do nosso companheiro um feedback no sentido dele lavar a louça, dele ajudar com a criança, dele nos apoiar, dele estar ali na casa mais presente. Pois bem, estou muito grata com esse convite do professor Jean, e o mais difícil é assim que a gente não pode fazer os apartes na fala dele, né? Porque ele tem sempre um discurso muito interessante, e aí quando ele começa a falar algumas coisas, a gente tem vontade de estar ali interagindo, né? E eu gostaria de, antes de começar a minha fala, fazer algumas observações sobre o que ele disse, quando ele falou daqueles discursos que eram proferidos e não há muito tempo, né? E eu gostaria de enfatizar que esses discursos, apesar de
não terem uma validade, ou a gente espera que não tenha, como o lugar da mulher é na cozinha, mas eles ainda são muito presentes, quer sejam nas brincadeiras, né? Pois bem, outra coisa que ele falou aí, que eu achei muito interessante, é a questão da jornada de trabalho da mulher, que ela era bem superior à do homem, quando, na verdade, nós éramos visto como o lado mais fraco. Então, mesmo sendo o lado mais fraco, nós tínhamos que trabalhar bem mais do que os homens, né, naquela época, nós como mulheres, né, estou falando, né. É interessantíssimo essa questão que ele falou aí, que as mulheres eram relativamente capazes, né, e só podiam falar através de um homem. Então, elas não tinham voz. Se não tivesse um homem para falar por ela, era muito difícil. E essa questão do divórcio, que é tão novo, né? É uma coisa que é um direito. Então, as mulheres, quando casavam, elas tinham que permanecer casadas. Então, eram esses apontamentos aí que eu achei muito interessante para falar sobre a voz aí do professor Jean, com quem eu aprendo diariamente, né? Então, veja só, pessoal, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o feminicídio, sobre essa Lei Maria da Penha, e eu gostaria de fazer uma pequena diferença que ficasse registrado, que nós temos o feminicídio e o femicídio. O femicídio, gostaria de esclarecer inicialmente, porque aí ao longo do nosso discurso vocês vão compreender. O feminicídio é quando é pelo gênero. Então, quando alguém vai tirar a vida de alguém por ela ser mulher, então vai ser o feminicídio. E o femicídio é todas as vezes que nós tivermos uma mulher como vítima. Então, por exemplo, se em um acidente de carro a vítima vai ser mulher, nós teremos um femicídio, porque a vítima é mulher. E o feminicídio vai ser pelo fato do gênero, pelo fato dela ser mulher. Tá bom? Então, essa era uma coisa que eu queria começar esclarecendo antes da minha fala. Conforme já foi dito aí pelo professor Jean, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, relativamente nova, e nós temos visto que o direito ele vem se adaptando às nossas necessidades, né? Isso é muito bom porque o direito ele é mutável. Antes nós não tínhamos uma legislação que previa o crime. Antes nós não tínhamos uma legislação que previa, por exemplo, os crimes na internet. E agora tem. Por quê? Porque eles surgiram, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, da mesma forma, foi essa lei, a Maria da Penha, né? Porque foi em virtude do número de sofrimento que ela teve, a Maria da Penha, que aí ela não quedou-se silente. Ela chegou lá e ela foi brigando por esse espaço. Uma coisa bem interessante que as pessoas também precisam entender é que ela não trouxe, só ultimamente, né? Mas inicialmente ela não trouxe a criação de nenhum crime. Ela tinha algumas finalidades específicas. Ela só determinava que os crimes que já existem, eles pudessem ter um olhar diferente pelas vítimas serem mulheres. Então, o homicídio já existia, a violência com relação à lesão corporal já existia, a violência, o crime de ameaça já existia. Então, a finalidade, elas são 4 especificamente, né? Que era as finalidades dessa lei, que era coibir a violência contra a mulher, dar assistência a esta mulher vítima, era estabelecer as medidas protetivas e estabelecer medidas de assistência, que são distintas, né? Então, essas eram as 4 finalidades principais dessa lei Maria da Penha. Outra coisa também que, quando eu disse que na criação dela, ela não criou nenhum crime, é porque em uma recente modificação da lei, houve a criação de uma tipificação penal, que aí eu vou falar mais na frente, né? Então, quando nós tivemos aí, na Constituição de 88, essa isonomia que trouxe a igualdade da mulher com o homem, foi uma coisa muito boa para as mulheres. Porém, esse também foi um dos argumentos que foi utilizado para questionar a constitucionalidade dessa lei. Porque eles diziam assim, não, mas como é que pode essa lei proteger o direito da mulher quando a mulher ela é igual ao homem? Então, ela não pode ser mais protegida do que o homem. Eles queriam se utilizar disso, né, desse direito, porém, em 2012, o STF julgou a constitucionalidade
da lei dizendo que tratava os desiguais de maneira desiguais, né? Os iguais de maneira iguais e os desiguais de maneira desiguais, por ela ser uma pessoa diferente, até na questão física também do que o homem, né? Ô, A Érica, gente sabe que tudo isso que eu estou dizendo tem as exceções. Sim. me permita uma consideração rapidamente sobre essa Pois questão não, do ótimo. Tribunal É Federal, excelente essa troca, que a gente vai porque enriquecendo. eu acho, veja só, eu escuto muito, por exemplo, vou citar um exemplo para você. O pessoal diz assim: o Brasil é um país que não tem discriminação. O que eu quero colocar é que Descartes tem uma frase que eu gosto muito: para problemas extremamente difíceis, nós temos que ter muito cuidado para soluções extremamente fáceis. Não necessariamente o que a gente vê como solução ou o que a gente enxerga na sociedade realmente é aquilo. Por exemplo, o Brasil é um país muito peculiar, entendeu? O Brasil é um país, se você analisar historicamente o nosso Brasil, ele é um país de uma evolução muito peculiar, diferente de tudo que você viu no mundo. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. O Brasil não tem discriminação. Eu costumo citar a cidade que é o grande símbolo do Brasil, que é o Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, cunhada por Olavo Bilac. Mas se você observar o Rio de Janeiro, se você analisar, o Rio de Janeiro é uma cidade que segrega demais. Quer dizer, o carioca da Zona Norte, ele é diferente do carioca da Zona Sul. A cultura é diferente, o jeito de falar é diferente, os gostos são diferentes, a comida é diferente, a ginga é diferente, a música é diferente. Quer dizer, até fisicamente essa segregação existe. O Brasil, do ponto de vista da discriminação, é um país que discrimina muito. Aí você diz assim: mas a mulher, ela é discriminada? Ela não ganha a mesma coisa? Mas aí é que tá. Como é a questão da jornada da mulher em casa? Quer dizer, a mulher trabalha 2 expedientes e a terceira jornada. Quer dizer, se analisa isso, quando você vai procurar um emprego, como é que a mulher é vista? A primeira pergunta que fazem é: você tem filhos? Não é verdade? Então, assim, são situações extremamente curiosas que a gente deve observar, porque o pessoal diz assim: não, professor, mas a gente criando uma lei, vamos dizer, para a mulher, a gente não está discriminando, não. Porque são grupos que, historicamente, eles sofrem. Eles sofrem um processo de discriminação. Obviamente que não basta só isso. Quer dizer, criou uma lei, está resolvido o problema. Não. É isso que a gente está debatendo aqui. Acho que Érica vai falar mais na frente. Quer dizer, muito mais do que uma lei, mas qual é a efetividade disso? A gente está conseguindo reinserir esse pessoal na sociedade? Essa lei é cumprida? Quer dizer, como é que isso é analisado? A gente tem, eu digo isso ao meu aluno: muito cuidado com página de Facebook, com Instagram e com WhatsApp, porque isso muitas vezes não retrata uma realidade social. A gente que trabalha na área, a gente que pesquisa, a gente que tem dados estatísticos sobre isso, é claríssimo que o Brasil é um país que discrimina, sim. Agora, é uma discriminação que não está na cara. É necessário você ter um olhar. É esse olhar que a gente está tentando fazer. É esse olhar, o olhar crítico, o olhar de será ou não. Muitas das vezes nós falamos para estudantes. E quando eu falo para estudante, eu costumo dizer porque eles, às vezes, eles não conseguem imaginar, quando a gente fala em jornada de trabalho, a questão da mulher, ela ter que cuidar de uma casa, de filho e tudo. Então, eu começo dizendo sempre assim: olha, quem tem irmão e irmã, não é, de manhã já pode ver em casa, quando o pai ele levanta, quais são as obrigações do seu pai antes de sair para o trabalho e quais são as da sua mãe. E mesmo que ela tenha uma secretária, ela precisa chegar e dar as determinações como dona de casa. Né? Então, daí eles começam a ver essa diferença, né? Quando uma mulher ela tem que sair de casa e quando um homem ele tem que sair de casa, ainda que tenha alguém para ajudar. E se não tiver, ele vai ver que a mulher ela vai acordar e ela vai ali providenciar o café da manhã, colocar a mesa e tudo, enquanto o homem ele vai tomar banho, vestir a roupa dele, vai sentar, comer e depois vai embora. E ela ainda tem que arrumar a cozinha antes de sair. Então, essas coisas que são pequenos detalhes, que teve uma ilustração na internet que eu nunca esqueci, era uma pista de corrida,
onde tinha uma mulher e um homem, mas antes ela tinha que fazer todas as tarefas de casa para conseguir ir para a largada, quando o homem já estava pronto para largar. E é exatamente isso, né? Não é uma questão. Você me conhece e sabe que eu não tenho o feminismo como bandeira, né? Porém, eu acredito que é uma coisa, é um reconhecimento necessário, indispensável, né? Não como luta e dizer assim, não, isso aqui é o que eu tenho para a vida, para lutar, mas algumas coisas elas são indispensáveis, Claro. o reconhecimento, para que a gente possa avançar como sociedade, inclusive a questão da empatia. Como é que um homem ele vai entender algumas dificuldades da mulher, do desenvolvimento dela, se ele não começar a entender essa questão dessa dificuldade que ela tem por ser mulher, né? Sim. Então, isso aí é importantíssimo. Ok, obrigado. Só foi essa pequena parte. A gente volta aí para os pressupostos, né? Quem é que vai ser o sujeito ativo e o sujeito passivo desse cuidado, né? O sujeito passivo ele vai ter que ser sempre uma mulher. Então, sempre quem vai sofrer a violência será a mulher, para ser objeto protegido por essa lei. E o ativo ele pode ser uma outra mulher, se for da convivência, mas não somente isso, porque como essa lei ela atua no âmbito no âmbito doméstico de convivência, então pode ser, por exemplo, uma nora com uma sogra, pode ser uma cunhada com outra. Então, o agressor pouco importa o gênero, pode ser um homem ou uma mulher, mas a vítima ela terá que ser sempre uma mulher, né? E tem que ser demonstrado aí, tem que ficar caracterizado a violência. E uma coisa que é indispensável também é que seja caracterizado o dolo, né? É a intenção de causar um dano a essa pessoa. E quando eu digo um dano é porque nós temos as 5 formas de violências a essa mulher, que é a violência física, a moral, a patrimonial, a psicológica e a sexual. Dessas formas aí, é muito fácil a gente ver a questão da agressão física, a gente consegue visualizar rapidinho como é. Mas as demais, eu acho interessante a gente conversar sobre, porque ele fala sobre a violência sexual. E aí ficou caracterizado que, às vezes, os esposos, por terem um relacionamento já configurado, eles achavam que eles tinham direito a ter relação com a mulher, mesmo que ela não quisesse. Mas ela é minha mulher, ela é minha esposa, ela tem que fazer a obrigação. Então, agora a gente já entende que, apesar de haver um casamento, uma relação, aliás, até de convivência, né? Se a mulher não quer, ela tem direito de dizer não. Então, qualquer forma de forçar a mulher a ter uma relação sexual já é caracterizado como essa violência sexual. A violência patrimonial foi algo que veio assim de uma forma muito muito pontual, eu acho, porque muitas das vezes o que acontecia era o seguinte: o homem não deixava a mulher trabalhar para que ela ficasse submissa. Então ele dizia: se ela não tem dinheiro, ela não vai sair, ela vai ter que me pedir, ela vai fazer tudo o que eu quero. Mas aí, quando a mulher ela começou a entender isso, então ela falou o seguinte: eu vou arrumar um emprego, eu vou ficar independente, e aí eu vou conseguir tudo isso. Mas aí o homem já veio por trás e aí já começou o quê? Pegar o cartão, a controlar o dinheiro. Muitas das vezes nós identificamos essa violência quando ele quebra um instrumento de trabalho dela ou esconde. Então, isso são coisas que são graves, que a gente vai identificando no meio dessas violências, né? É a violência moral, né? A questão de diminuir sempre a mulher, de estar ali dizendo que ela não é ninguém, que ela não tem um potencial. E pois é, então ficou aí, como eu disse, caracterizado. São as 5, né? Que é a física, a sexual, a patrimonial, a moral e a psicológica. Então, essas 5 formas de violência sofrida pela mulher que são objeto dessa proteção. Quando existe, porque como nós falamos aqui, os 5 tipos de violências, então, quando é a física,
essa não tem jeito de ter a retratação. Essa retratação seria uma renúncia da mulher para representar. Então, quando existe a agressão física, não é possível. Mas quando existe, por exemplo, o crime de ameaça, quando o marido chega assim e fala assim, eu vou te matar se você não fizer isso, ou você vai ver, alguma coisa desse tipo, as mulheres elas vão à delegacia e aí elas contam a ameaça sofrida. Então, antes do recebimento da denúncia, em a mulher tendo conhecimento de que aquilo ali foi um momento pontual na vida do casal, que esse homem realmente não tem perigo nenhum dele vir a concretizar essa ameaça, ela pode, através de petição feita pelo advogado, requerer uma audiência especial antes do oferecimento da denúncia e que ela formalize que ela não se sente realmente ameaçada e que aquele perigo passou. Isso aí extinguiria essa ação. Mas, volto a dizer, em caso de agressão física, isso aí não é possível. E aí, depois disso aí, eu posso falar para vocês agora sobre a questão das medidas protetivas, né? Que é algo que essa lei ela trouxe para as mulheres, é algo que faz com que as mulheres elas possam se sentir mais seguras, ter a vontade de denunciar, ter a coragem de denunciar. São as medidas protetivas. Não vou falar nesse caso como ela foi inicialmente, porque já tem muitas novidades, porque essa lei ela foi alterada algumas vezes, né? Porque foram vendo as lacunas, as brechas, e aí ela foi melhorada. Então, hoje, quando um homem ele tem a posse ou porte de arma, então é uma das coisas que é imediatamente providenciado, né? É a suspensão desse direito de estar com a arma ou de portar a arma. Então, isso aí é uma das medidas protetivas, que é muito importante, e ela advém de uma reforma já da lei, porque inicialmente ela não tinha essa previsão. Mas como a lei ela vai melhorando e se adequando às necessidades que vão aparecendo, então essa é uma das medidas protetivas possíveis hoje. O afastamento do lar, que é um dos mais comuns, das medidas protetivas mais comuns, é o afastamento do lar, porque não tem condição de se conviver com um agressor na casa. E aí, dentro disso, nós temos as proibições de se aproximar da vítima ou dos parentes, ter contato com os familiares também e frequentar certos lugares. Então, por exemplo, eu sou advogada, se eu sofro a violência doméstica e o juiz entende que o fórum criminal é meu local de trabalho, então ele vai proibir o agressor também de estar no local onde eu vou, que é o meu local de trabalho, ou outros que possam aparecer, né? Outros locais que a mulher frequentemente vai, então o juiz pode entender que o homem tem que ser proibido de ir até aquele local. Suspensão de visita de dependentes. Então, muitas das vezes a mulher tem uma criança e aí o juiz vai suspender a visita daquele agressor a esse dependente, por quê? Porque vai depender da mulher também. Então, quando tem uma criança pequena ou quando não tem ninguém para pegar essa criança, ou quando a violência se deu também estendida à criança, né? Também existe a determinação de prestação de alimentos provisórios. Então, ela é agredida dentro da sua casa, ela chega até a delegacia, ela vai relatar o fato, e aí o juiz vai determinar que ele se afaste do lar. Mas e aí como é que essa mulher vai sobreviver? Como é que ela vai se alimentar? Então, o juiz determina que sejam prestados alimentos provisórios. Então, ele vai dizer, olha, para ela sobreviver, você vai ter que dar um valor X. Porém, já adianto que existem algumas coisas na lei também, como uma questão do botão, do SOS, essas coisas aí, elas simplesmente não funcionam, porque ainda não se conseguiu chegar a algo que realmente funcionasse. Por exemplo, quando chega um homem, você coloca uma tornozeleira eletrônica no agressor. Então, existe a questão do monitoramento, que ele é feito mais ou menos assim. Então, vai colocar, vamos imaginar, alguém que mora pertinho do Hotel Tambaú. Então, vai se colocar uma tornozeleira eletrônica dizendo que ele não pode se afastar da casa dele 1.000 metros. Mas esse homem, ele está determinado a agredir a companheira dele. E se ele sabe que ela está a 1.500 metros dali, o que é que vai acontecer?
vai ter um dia que ele vai sair de casa sabendo que ela está lá no Busto de Tamandaré e que essa distância é maior do que a permitida, e aí ele vai saber por alguém, ela está lá, eu estou vendo que ela está lá. Ele vai se afastar de casa, vai lá e vai agredir, pode chegar até a matar, e a tornozeleira eletrônica, quando ela apitar, já era, ele já fez o que ele queria fazer e ele já trouxe o prejuízo à mulher. Então, algumas coisas a gente não percebe ainda a efetividade, como você disse, né? Existem as previsões, mas aí não tem como, porque se é para proteger a mulher, ela tem que ser protegida realmente de uma forma que ela se sinta segura. Outra coisa que é muito nova para a gente é a questão seguinte: e quando essa medida protetiva ela é descumprida? Então, já tinha sido julgado pelo STJ, né, que o descumprimento de medida protetiva ela não era configurada como crime de desobediência. E aí ficou. Se o homem tem que cumprir a medida protetiva, mas se ele desobedece, não configura crime de desobediência, e aí? O que é que vai ser feito? Então, existiu a reforma da lei, agora no ano de 2018, a 13.641, que inseriu o único tipo penal da Lei Maria da Penha, que está no artigo 24C, que ele diz que o descumprimento da pena é um crime e que ele tem inclusive, ele tem uma pena de 3 meses a 2 anos.